Neste vídeo você aprenderá por que diferenciar membros ativos de membros inativos. O dicionário diz que uma igreja é uma comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. E esse é um conceito correto. A igreja é a união de membros, o corpo de Cristo, pessoas que foram chamadas para viver longe do pecado. Uma igreja é uma comunidade de amor, onde nós podemos viver e compartilhar o amor de Cristo por cada parte dela. Seus membros. Ser membro de uma igreja é uma das maneiras como o cristão declara seu comprometimento com Cristo, além de nos capacitar a cumprir responsabilidades bíblicas para com o corpo de Cristo. Cuidar dos membros é papel da igreja, e para que ela consiga acompanhar melhor seus membros, é importante que ela saiba quem são essas pessoas. Mas não basta ter uma listagem de membros e não estar ao lado dessas pessoas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre duas classificações em relação aos membros da igreja que podem ajudar o pastor a acompanhar melhor cada um. Dentro de cada tipo de relação, nós vamos exemplificar algumas atividades específicas para elas. Vamos lá? Nós acreditamos que há duas categorias de membros que são os membros ativos e os membros inativos. Para diferenciar os membros ativos dos inativos, a igreja precisa ter informações sobre todas as atividades que a igreja tem promovido, entendendo quem tem participado e quem não tem participado. Os membros ativos são aqueles que participam pelo menos de seus cultos ou eventos, servindo em algum ministério ou ainda participando de algum pequeno grupo. Nessa categoria se encaixam todos os membros que nos últimos 6 meses têm estado presentes e ativos na vida da igreja. Os membros ativos são os responsáveis pela manutenção da igreja, são as pessoas comprometidas em levar a obra e a palavra de Deus adiante. Eles são frequentadores de programações e, na maioria das vezes, apoiam o trabalho financeiramente. Para acompanhá-los, a melhor forma é saber quais são as necessidades e motivações deles. Obtenha o máximo de informações sobre eles em seu cadastro e comunique-se com frequência. Nós chamamos de manutenção as atividades que você precisa fazer para que o membro permaneça ativo em sua igreja. O pastor deve orientar os líderes a cuidarem desses membros ativos, orando com eles e ajudando-os a manterem-se motivados. Os membros inativos são aqueles membros que não participam da igreja, seja nos cultos ou ministérios, não atualizam seus dados em um período de 6 meses, mas também ainda não foram desligados da igreja. São membros que não comparecem mais aos cultos e eventos e que, apesar de não terem abandonado a igreja formalmente, já não fazem mais parte do seu dia a dia e nem colaboram com a arrecadação e atividades que a mesma tem. Mesmo que a sua igreja tenha um processo de manutenção dos membros, alguns deles irão se tornar ativos por diversos fatores. Nós consideramos que membros que não se envolvam com a igreja em um período de 6 meses estão nesse estágio de alerta. A principal atividade da igreja para com esses membros é a reativação deles. Ou seja, a igreja precisa, além de identificar quem são essas pessoas, tomar algumas atitudes para que esse membro volte ao convívio e à participação ativa na igreja. A principal atividade de reativação é, sem dúvida, o contato imediato com esse membro. É indispensável entender o que tem acontecido com ele e por que esse membro se tornou inativo. Um erro comum nas igrejas é não acompanhar e classificar os membros dessa forma. Por isso, é comum que pastores não saibam realmente quem está comprometido com a igreja ou quem se afastou sem que ninguém notasse. Além disso, sem essa diferenciação, é impossível que a igreja tenha plena certeza de quantos membros tem. Portanto, comece agora mesmo a identificar os perfis de membros de sua igreja. Note que cada um deles precisa de cuidados diferentes. Ofereça esse cuidado e apoio para que eles possam se sentir importantes como verdadeiramente são para Cristo. Se você deseja receber mais conteúdos como esse, onde nós falamos sobre cuidado, acompanhamento da sua igreja, siga as redes sociais do Igreja Eficiente e ative as notificações.